dado a minha imensa alegria por ter vocês compartilhar comigo mais essa manhã de hoje, onde nós, interligados pelos fios dos nossos pensamentos, dos nossos batimentos cardíacos, nós formamos com esse nosso propósito de nos tornarmos espíritos melhores nessa caminhada de construção do reino divino em nossos corações. E como sabemos, só na convivência, na prática do amor, nos relacionamentos, é que nós vamos aprimorando os sentimentos, vamos fazendo crescendo, crescer a divina do amor que nós já temos gravado em nossas consciências. Oh, meus amados, que todos os nossos corações formem agora um único campo vibratório, que todas as nossas mentes se dediquem agora a estar em sintonia conosco mesmo, com o ser divino que somos e com o Criador de infinito amor, de infinita misericórdia, Deus, nosso Pai. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, os seus mensageiros de luz, esses nossos irmãos, bons espíritos, amigos, que incansavelmente, por amor, nos envolvem nas suas vibrações amorosas. Oh, Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, ao seu coração magnânimo, de infinito amor e bondade, que nos acolhe desde quando fomos criados, dedicando-nos o seu amor a nos ajudar na caminhada das leis divinas do progresso e da evolução. Oh, Jesus, em primeiro lugar, nós queremos agradecer-lhe por tudo nas nossas vidas, especialmente nós, Senhor, que estamos encarnados. A mais bendita oportunidade concedida ao nosso nível de evolução na nossa escola planetária, que é a reencarnação. Quando o Senhor aqui conosco encarnou e exemplificou com o seu amor, e na sua conversa com o doutor da lei Nicodemos, o Senhor nos disse: ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Ó Jesus, aqui estamos todos nós com novos corpos, novos instrumentos de manifestação dos nossos espíritos, novo instrumento de aprimoramento dos nossos atributos divinos, com grandiosa oportunidade. Somos conscientes, Senhor, de que a maior ascensão divina, o maior amor divino de Deus, nosso Pai, a nós, seus filhos, é a oportunidade na nossa escola planetária da reencarnação. Agradecer-lhe, Jesus, pela ambientação reencarnatória que o Senhor nos concedeu. O ambiente fluídico energético, a trazer todos os estímulos para a nossa transformação, para a nossa caminhada com serenidade e amor. Agradecer-lhe, Jesus, pelas famílias consanguíneas, a qual nós temos, para os espíritos que vieram fazer parte do nosso convívio mais restrito, que é a nossa família consanguínea, que aí estão, Senhor, os nossos maiores instrutores no aprendizado do amor. Ó Jesus, queremos agradecer-lhe também por todos os recursos que o Senhor nos concedeu
os atributos, Senhor, do raciocínio, da inteligência, do tato, do olfato, da visão, da locomoção. E queremos lhe pedir, Jesus, ajuda-nos, para que nós possamos exercer esses atributos em consonâncias com as leis divinas do amor. Cérebro, Senhor, seja um gerador, um fulcro de energia, de acolhimento e de bons pensamentos. Que os nossos ouvidos, Senhor, sejam uma caixa acústica, recepção de vibrações e de melodias, de aconchego, de amparo, de assistência e de acolhimento. Ajuda-nos, Jesus, para que os nossos olhos sejam capazes de observar numa lente de tudo de belo e de bom que existe em tudo que está ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas mãos sejam recursos de exercer o trabalho do bem, o trabalho do afeto, do carinho, do exercício, da construção, coisas de auxílio e de amparo a todos. Ajuda-nos, Jesus, para que as nossas pernas nos locomovam, para que possamos servir melhor aonde for necessário e para que possamos ter o pão de cada dia. Enfim, Jesus, ajuda-nos para fazer cessar em definitivo em nós a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e mais bondosos. Enfim, Senhor, para que com o suor da nossa testa, com o esforço, com a dedicação, nós possamos ser estímulos, Senhor, do seu amor, a quem quer que seja que aproximar de nós. Nem que for por um segundo apenas, que ele possa sentir em nosso olhar, em nosso sorriso, em nosso abraço, em nosso aperto de mão, em nosso bom dia, o seu amor, Senhor, através do instrumento dos nossos espíritos. Porque já compreendemos, Jesus, que fora desse amor, como o Senhor nos disse, que o Senhor era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através da aplicação e dos exemplos, dos ensinamentos do seu amor. Então faça-nos, Jesus, instrumentos do seu amor, da sua bondade, onde quer que estejamos, e seja lá o que for que estivermos fazendo, se conosco, Senhor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, né? Como sempre nós comentamos, né? Que no nosso hospital e escola de evangelização de espíritos, abraço fraterno, que temos como diretor espiritual o nosso mestre, professor Eurípides Barçanufo, e que, quando ele abriu
o seu colégio aqui em Sacramento. As recomendações do Cristo para com ele através de Maria Santíssima foi o estudo, né, do Evangelho, mesmo que às vezes por breves minutos, em todos os trabalhos. E essa recomendação nós também a temos no nosso abraço fraterno. E como sempre nós falamos, né, o Evangelho é o nosso manual do usuário da vida, ou o manual de orientação do caminho, né, da nossa construção do reino divino, na nossa intimidade. E, como sempre temos feito, a gente então, estamos aí estudando ele aí na sequência, né? Então hoje nós estamos no capítulo 27, que semelhante ao capítulo 25, né? Que falou também sobre o divino, o 27 hoje é pedi e obtereis. E ele vem falar que, pode ver que o Kardec dedicou 2 capítulos basicamente com a mesma estrutura. E ele veio falar aqui então de algo muito profundo, que é sobre a prece, sobre a oração. Então, dentro de pedir, obtereis, está aí. Qualidade das preces, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aqui, nesse capítulo, nós temos, então, as instruções dos espíritos, maneira de orar e felicidade que a prece nos proporciona. Amados, na intimidade dos nossos corações, o que cada um sente na intimidade realmente em relação à prece? Nós temos consciência do efeito e de como é que funciona e como é que nós temos que realizar essas preces. Isso é baseado em quê? Como é que é essa estrutura? Para que nós possamos entender um pouquinho isso melhor, a doutrina espírita nos trouxe recursos, né, grandiosos demais, né? Por isso, inclusive, que nós a temos como consolador prometido pelo Cristo, né? Que ia nos ajudar a nós entendermos com clareza tudo, o ser divino que somos, o que estamos fazendo aqui, o que acontece conforme nós fizermos aqui, a hora que nós deixarmos o corpo. E a prece é algo muito salutar e muito importante. Mas vamos entender um conceito inicialmente. Todos nós não só já sabemos que somos criaturas de Deus e que fazemos parte dessa natureza divina. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós já sabemos disso, mas nós sentimos isso na nossa intimidade. Nós sentimos que nós fazemos parte dessa criação divina. Nós sentimos, então, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico divino. Que é essa estrutura do fluido cósmico divino, que tudo que existe da nosso estado evolutivo já se encontra à nossa disposição. Nós sentimos em nossa intimidade que nós somos essas criaturas de Deus e que Deus é infinito amor, infinita misericórdia, infinita justiça, infinita bondade. Nós sentimos isso na nossa intimidade e que Deus, como trouxe-nos a doutrina espírita, é onipresente, está presente em todos os lugares do universo infinito, é onisciente, sabe tudo o que acontece com todos os nossos corações, de todo o universo infinito. E é onipotente, pode tudo, é infinito. Eu sinto essa criatura divina, essa conectividade com essa energia infinita de amor. Porque às vezes é nos questionado, nos perguntado,
Por que precisar fazer prece? Se Deus, com seu infinito amor e misericórdia, se Ele sabe das minhas necessidades, se Ele sabe de tudo que eu preciso, se Ele sabe tudo que acontece comigo, por que eu tenho que pedir? Vocês já pensaram nisso? E outra coisa, o que eu peço, realmente eu sou atendido? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. A prece, então, inclusive, Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. Acho que de quase todas as religiões cristãs, né, deve ter nas suas passagens aí, bíblicas aí, nós, a nossa doutrina espírita, de que quantas narrativas tem dos seus apóstolos, de Jesus, orando. Lembra, os amigos dele, os apóstolos dele eram pescadores. E os pescadores levantam cedo, 4:30 da manhã. E quando eles levantavam, Jesus já tinha levantado antes e estava no monte orando. Agora, um espírito da magnitude do Cristo, orando, nossa intimidade nessa percepção. Imaginem, amados, se Jesus, com a sua magnitude, estava sempre em sintonia com Deus, nosso Pai, através do fluido cósmico universal. E aí, então, a pergunta é, por que então eu tenho que fazer prece? Eu tenho que fazer prece porque é um momento, e nós vamos aprofundar isso um pouco mais hoje, em que eu consigo absorver ou entrar em sintonia com os recursos divinos do amor que está à minha disposição. Porque eu não sintonizo com esse infinito amor. Eu ainda estou com meus olhos tampados com os véus do materialismo. Não estou falando de materialismo em termos de ter as coisas, do materialismo de não sentir como criatura divina que é. Então a prece é o quê? É me dar condições para que eu possa absorver os recursos divinos que se encontram à minha disposição. Então, a hora que eu oro, por isso é que a prece, ela vai ter, que os benfeitores comentou aqui, sobre a eficácia. Porque prece não é somente expressão vocal. Expressão vocal é um dos recursos. A prece é campo vibratório de sentimentos. Energia pulsante na intimidade do meu coração. Mas qual é a energia que pulsa no meu coração? Desde manhã, como o primeiro ciclo da vida, a cada manhã. O que pulsa no meu coração? Quais são os meus propósitos? Quais são os meus desejos íntimos? O que é que eu estou procurando? Porque minha prece vai estar ligada àquilo que está no meu coração. Então, vamos caminhar um pouquinho aqui, então, na leitura do Evangelho, porque se nós não sentirmos que nós somos só essas criaturas divinas, que nós estamos imersos nesse fluido cósmico divino, nós não entenderemos os recursos da prece. Então, eu vou ler aqui alguns pedacinhos aqui trazidos pelos evangelistas Mateus, Marcos, né? E depois nós vamos detalhando mais. Então, qualidade das preces. Como é que é a minha prece mesmo, né? Cada um na sua intimidade. Como é que é a prece que cada um faz? Em que momento que faz? E nós vamos desenvolver hoje aqui que a prece é algo contínuo do campo vibratório do nosso espírito e em sintonia com os batimentos cardíacos dos nossos corações. Então, quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, orar a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Não cuide de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que vos peçais. Isso aqui é de Mateus.
Agora tem a outra esclarecimento de Lucas. Quando vos apressardes para orar, se tiverdes... Olha a profundidade desse esclarecimento, né? Quando vos apressardes para orar. Se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Comentando aqui então a fala de Marcos, né? Como é que vai ser o campo vibratório gerado no meu íntimo? Porque eu sou esse ser espiritual. Eu tenho esse corpo de manifestação, eu sou energia pura. Como é que será a minha prece? Como, por exemplo, se eu acordo de manhã e já coloco de qualquer julgamento, qualquer crítica, a quem quer que seja. Qual vai ser o resultado da minha prece se esse é o campo vibratório energético do meu ser? Continuando. Também vos disse em parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezam os outros. Então, seja lá quem for, que de alguma forma fizer parte da nossa encarnação, seja consanguíneo, seja o vizinho, seja o ambiente de trabalho, seja como hoje um dia, né, que nós temos a responsabilidade de cumprir as leis humanas, né, sejam levando nossos pensamentos a políticos, administradores, a quem quer que seja. Qual é o conteúdo desses nossos sentimentos para todos esses espíritos? Será que nós achamos que nós somos os melhores? E aí, então, qual vai ser o efeito da minha prece? Eu estou chamando os outros de ladrão, de picareta, de não sei lá, qual for o termo que for. Qual será o efeito do meu campo vibratório, realmente, daquilo que eu estou pedindo? E aí, então, como exemplo, né, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu, na época, lá, era os entendidos de leis, os estudados, os poderosos. E o outro era o publicano. Era o da sociedade simples, o cobrador de impostos. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graça para não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. E o publicano no cantinho dele orando, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Meus amados, como têm sido as nossas preces? Conscientes que somos esses espíritos divinos e que toda a movimentação íntima no meu coração, que minha mente e meu cérebro é um gerador, todos nós somos conscientes que os nossos pensamentos têm cor, têm brilho, têm comprimento de onda. Todos nós somos conscientes que as nossas criações mentais é campo vibratório energético semelhante aos instrumentos eletrônicos que nós usamos. Por que nós estamos conseguindo, nós aqui que estamos juntos agora, estamos conseguindo estar todos nós juntos aqui? Porque antes aí vocês digitaram algum códigozinho, GTW, OTW, alguma coisa, que isso deu um comprimento de onda, uma frequência, ao qual nós nos sintonizamos. Mas isso ocorre na nossa mente constantemente, ininterruptamente. Então, como entender, como colocou aqui, né? Qual é a qualidade da minha prece? Qual é a eficácia da minha prece? Como entender isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque Jesus
não ia falar isso aqui para nós, como esse exemplo que ele deu, de orar, de pedir, porque ele era fraco, porque ele estava fragilizado, longe disso. Mas era dar condições de receber os recursos divinos ao nosso alcance. E aí, eu gostaria então, porque daria para nós ficarmos nesse capítulo, né, um ano. Eu gostaria de ir lá no item das instruções dos Espíritos, o primeiro item, né, que é o item 22 da página 381, dessa tradução desse evangelho aqui. O que vem a ser aí a maneira de orar? Os Espíritos, então, os bons Espíritos, tentaram nos trazer alguns conceitos aqui. Então, ele está começando assim, ó, o dever primordial, olha a recomendação, né? O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Ou seja, a cada manhã, quando eu acordo, consciente, eu estou acoplado ao meu corpo fisiológico, ao instrumento que eu vou manifestar os meus sentimentos. Qual é a prece que eu faço? O que eu sinto? Ou já é um emaranhado na minha mente de insatisfação, de reclamação, de, vamos dizer assim, de não perceber a grandiosidade da oportunidade. Então ele disse, né, que primordial é a prece. Quase todos vós, mas com pouco sabem orar. Quase todos vós orais, mas com pouco sabem os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como outro dever? E como sempre, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né? Ela é o sentimento de religiosidade nos corações, ele fala. A prece do cristão, do espírita, do católico, do protestante, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-lo logo que o espírito haja retomado ao jugo da carne. Ou seja, a hora que eu acordar. Deve ser, eu tenho que ter essa consciência. Deve-se elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual foi-lhe permitido ainda que, sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para unir o contato com eles, mais força e perseverança. Então, os espíritos bons e amorosos, aqui instrutores, no livro, no nosso Evangelho, chancela mais uma vez aqui o nosso sono útil. Todos nós temos consciência que enquanto o nosso corpo fisiológico repousa, porque todos os nossos batimentos, todas as nossas reações químicas, eletroquímicas, elas entram num processo de mais repouso e nós temos liberdade de, ligado energeticamente, magneticamente ao nosso corpo físico, e ter contato com espíritos bons. Todos nós somos conscientes que à noite, a hora que estamos dormindo, nós estamos falando em sono útil, né? Possamos aí a um hospital tratar se nós estamos com desequilíbrios espirituais e fisiológicos. Possamos ir a escolas, a palestras, a encontrar espíritos queridos. Isso. Se nós mantivemos no dia anterior concórdia, o não julgamento, a bondade, a tolerância, o acolhimento. Mas, por outro lado, também o nosso espírito tem o livre-arbítrio de que se comportou durante o dia com julgamentos, com intolerâncias, com críticas. Quantos de nós, sem a compreensão profunda desse ser que somos, à noite, quando temos a liberdade um pouco maior,
nós vamos atrás dos sentimentos que movem os nossos corações. E muitas vezes vamos tirar satisfações. Vamos realizar contendas com espíritos que nós não compreendemos e que nós não toleramos e que nós não perdoamos. Então aqui, os bons espíritos falam dessa necessidade, desse agradecimento a cada manhã. Então ele continua, né? Deve ele subir humildemente aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de levar-se para o Criador, a transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nível radiosa de esperança e de amor. Nós fazemos isso toda manhã. Agradecemos imensamente pela casa que temos, por onde estamos. Agradecemos imensamente pelos espíritos que fazem parte do nosso lar, da nossa família consanguínea, que está conosco como nossos instrutores. Agradecemos imensamente todos os nossos recursos, nossos atributos. Isso vibra na nossa intimidade, essa gratidão. Isso é prece. Nós sentimos isso? Ou nós falamos, né? Como o exemplo que Jesus deu para nós de ensinamento do Pai Nosso. Adianta eu fazer o Pai Nosso? Se eu já estou chateado com quem mora no mesmo teto comigo, se eu estou chateado com quem eu vou daqui a pouco estar no meu ambiente de trabalho, se eu estou chateado que daqui a pouco eu vou ver notícia do meu prefeito, do meu governador, do meu presidente, como é que funciona isso na minha intimidade? Então a vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas que necessitais de verdade, em realidade? O que nós necessitamos mesmo de verdade, em realidade? Quais são as nossas necessidades como Espírito Divino que somos? É isso que nós pedimos? E aí então ele continua. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas. Tira esse do meu caminho, não quero encontrar com esse. Como é que eu vou pedir para Deus abreviar as minhas provas, se é a minha necessidade? Pedir ao Senhor que vos dê alegrias e riquezas. Orar para me saber o número que vai dar na loto ou na cena no próximo final de semana. Será que é isso mesmo que eu tenho que pedir? Será que é isso mesmo as minhas necessidades? Rogai-vos que vos conceda os bens mais preciosos. Nós pedimos os bens mais preciosos mesmo? Ou nós pedimos para nos livrar da dor, para nos livrar da dificuldade, para nos livrar das provas? Nós já entendemos o que nós necessitamos? Então, o que é que nós devemos pedir? Os bens mais preciosos, o da paciência, da resignação e da fé. É isso que é a nossa prece. E quando nós pedimos o bem mais precioso da paciência, como é que nós somos ouvidos? É que quem vai fazer parte do nosso ciclo da vida, na nossa ambientação, nas nossas relações, são os espíritos que vão ser os nossos instrutores para ver se nós estamos exercendo a paciência. Quando nós pedimos para que conceda-nos a misericórdia de compreender que nós temos a melhor vida que nós já vivemos até hoje como espíritos divinos, que nós nos encontramos a melhor oportunidade divina até hoje dos nossos espíritos divinos, que nós estamos com as melhores pessoas na melhor oportunidade divina das nossas vidas, das nossas reencarnações até hoje. Porque a nossa vida é única, mas as encarnações são milenares. Eu compreendo isso. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pede a Deus. O que nós pedimos nas nossas preces mesmo? Não bem poucas vezes tem feito
O que preferencialmente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não verificariam tantas injustiças. Nós não escutamos falar isso? Se Deus existisse mesmo, como é que ia ter tantas injustiças? Tanta miséria, tanta desarmonias fisiológicas. Deus não se ocupa conosco, se ocupasse, não verificariam essa injustiça. E os efeitores falam: insensatos, ingratos. Se desceis ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmo com o ponto de partida dos males e que vos queixai. Pede, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e varreis, que torrente de graças e consolações se derramará sobre vós. Deveis, então agora nós vamos partir para um outro campo. Então aqui falou de um momento, de uma conectividade. Mas agora aqui ele aprofunda. Que tudo que nós estivermos fazendo, nós estamos em oração. Então ele diz: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolheis ao vosso oratório, ou vos lançais de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Olha que grandiosidade. Então não interessa se eu sou PhD, se eu sou médico, dentista, engenheiro, advogado, atendente de padaria, cortador de cana, empregada doméstica. Nenhum, né? Ou seja, nenhum não é o que eu faço, é como eu faço, que é a minha prece. Então, todos os atos que nós fazemos é grandioso e belo se nós entendemos e fazemos com amor. Mais uma vez, não é o que fazemos, é como fazemos, que torna do nosso aço uma prece. Então ele diz: se não é um ato de amor a Deus assistires aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física, então o sorriso, o aperto de mão, a cordialidade, não é um ato de amor? E isso é independentemente do que eu faço. Não é um ato de reconhecimento elevar-lhes a ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo um simples contrariedade apenas vos vossa alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de constrição a vos humilhar diante do Supremo Juiz? Quando sentes que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para dizer: perdoa, meu Deus, porque pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para reparação da minha falta. Isso é independente das preces regulares da manhã e da noite dos dias consagrados. Como o vedes, a prece pode ser todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Dito assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábitos, muitas vezes sem causa determinante, e as quais, apenas maquinalmente, vos chama a hora convencional. Meus amados, estamos percebendo a profundidade que é, então, a nossa prece. Eu acredito, não sei, né, até me veio à mente agora, e perdoe-me que eu vou fazer, né, o comentário. Eu não sei se todos aí que já leram a série André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que eu até quando li, fiquei até assim um pouco surpreso, porque o André Luiz, com o Alexandre Aniceto e os benfeitores, né, e o Clarencio, então, que era o ministro, falou sobre uma prece refratária. E aí o André Luiz ficou muito surpreso, o que seria essa prece refratária?
A história é mais ou menos o seguinte, eu vou simplificá-la, né? Porque a gente não tem muito tempo. Mas nesse livro, Entre o Céu e a Terra, tem um casal, né? Que é a Odila e o Amaro. E esse casal, das suas histórias anteriores, das suas necessidades, reencarnaram com esses nomes agora e tiveram 2 filhos. A Eveline, que na história lá estava com 7 anos, e o Júlio, que estava com 2 anos. E o que aconteceu? Nessa história, nessa vivência, a Odila desencarnou logo cedo, deixando então o Amaro viúvo com a Evelina, de 7 anos, e com o Júlio, de 2 anos. E o Amaro, jovem ainda, casou novamente, inclusive com a Zulmira, que era até amiga da Odila. E o que aconteceu? Então, nesse novo casal, um dia eles vão à praia, né? Isso é numa cidade do Rio de Janeiro, onde tinha praia, e em um momento de distração, o Júlio, o garotinho de 3 anos, desencarnou afogado. Bom, a Odila desencarnada, ela já ficou com muito ódio porque o Amaro casou novamente com uma pessoa que era amiga dela. Mas, meus amados, a hora que o Júlio desencarnou, afogado, essa Odila, espírito desencarnado que estava, entrou num tamanho ódio, num processo obsessivo tão intenso com a Odila, com a Zulmira. Odila e Zulmira, então, já tinha seus compromissos espirituais anteriormente, mas intensificou esse laço de obsessão tão profundo que a Zulmira estava se definhando dia a dia. Médico nenhum do plano físico conseguia resolver, prece nenhum conseguia ajudar, era uma dificuldade imensurável. O lar, naquele sofrimento, porque a Zulmira já estava de cama, já prostrada, e o Amaro desesperado, e a Eveline, então, com seus 9 anos. Adivinha para quem que ela fez a prece? Porque ela não compreendia. Ela fez a prece pedindo para a mãe, para Odila, que é a que estava gerando todo o campo fluídico energético de dificuldade e dor no lar. E como a Odila, esse ambiente, essa encarnação, tinha sido patrocinado e tinha vindo lá do nosso lar, dessa colônia espiritual, a prece chegou ao Clarencio. Refletiu o campo vibratório dos sentimentos da Evelina, foi tamanho na prece, pedindo para a mãe. Mas como que a mãe ajudasse? A mãe era, naquele momento que estava gerando, a profunda dificuldade. Então, para vocês terem uma ideia, o que é uma prece? O que vibrou no coração íntimo desse espírito com 7 anos? Com condições de fazer um campo vibratório energético ecoar no campo vibratório de uma colônia espiritual e ao coração de um espírito magnânimo como Clarencio. Estão vendo o efeito do que é uma prece? E só para concluir, né, depois vocês leem, que é muito grandioso, é muito belo demais o livro, é que Clarencio, então, toma providência para atender o pedido da Eveline. E depois vocês estudam lá, mas resumindo, gastou 2 anos para que eles pudessem, que os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio e o amor. Demorou 2 anos para que eles pudessem adentrar o campo vibratório da Odila, acoplada a Zulmira naquele sofrimento imensurável de obsessão. E é tão maravilhoso porque a hora que eles conseguiram entrar no campo vibratório da Odila, nem os recursos do Clarencio eram suficientes
para ajudá-la. Solicitou um espírito de uma colônia espiritual superior chamado Irmã Clara, que já tinha experienciado semelhantes coisas, com capacidade vibratória de amor para poder ajudar. Então, 2 anos demorou. Quando eu faço as minhas preces, eu quero que aconteça de que dia, que hora e de que forma. Eu tenho compreensão e entendimento, confiança, campo vibratório energético, de conectividade para aguardar que vai ser providenciado o meu pedido? Eu confio nisso? Então, meus amados, vocês estão percebendo que hoje, então, nós estamos trabalhando de um assunto de oração de uma nova forma. Vocês estão percebendo que nem requer frase verbal. Oração é sentimento do coração. Agora, o que eu tenho mantido a maior parte do dia do sentimento em meu coração? O que me ocupo realmente com a minha mente? Porque isso vai ser o campo vibratório energético dos meus pedidos. O que eu tenho pedido a Deus? Porque eu não sei se vocês estão percebendo com a lição de hoje, que às vezes nós achamos uma autossuficiência, que nós nem lembramos que somos essas criaturas divinas, que nós nem lembramos que nós estamos conectados nesse fluido cósmico divino com todos. Nós não estamos percebendo que sem a gerência divina em nossas vidas, nós viveremos em sofrimento, em angústia, em dor, em lágrimas, em desavenças, em desequilíbrio. Nós temos percebido isso na nossa intimidade, que não somos essas criaturas de Deus. E para completar, meus amados, porque está faltando só acho que 10 minutos, eu gostaria de ler do nosso livrinho magnânimo, né? Pensamento e Vida, a lição número 26, que é oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, a oração é um divino movimento do espelho da nossa alma. O que está espelhando? O que a minha alma reflete? Amor, bondade, compreensão, tolerância, paciência, resignação. Aí ele fala aqui, reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer revestido na forma verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, quando eu faço uma prece, não precisa ser nem verbal. Pode ser na silenciosa mensagem da vibração do meu coração. E aí ele dá um exemplo. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo, concentrando o facho de luz em direção ao abismo. É concentrando o nosso campo energético vibratório a Deus, através do fluido cósmico universal, nos trazendo os recursos que necessitamos. Esta, na essência, é a função da prece. Buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estende ao mundo. Então, buscar o quê? O amor divino. Iluminar os nossos corações. E aí ele mostra, então, aqui, graduada desde o mais simples desejo, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres, até a exaltação divina dos anjos. Nada se faz na terra sem o impulso da inspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Então, nós não somos autossuficientes. E se não vier os impulsos divinos para todos nós, em todos os níveis de evolução na nossa caminhada. Então, ele dá o exemplo do planeta. No corpo ciclópico do planeta, a oração é um movimento que mantém na tela cósmica. Nosso campo vibratório mantém, no fluido cósmico divino,
a nossa escola planetária. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram a um grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou o anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. Então, toda planta procura a luz. No animal, é o instinto da curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. As primeiras, tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, vocês estão observando que a prece é algo diário e constante da nossa conectividade? E aí ele dá exemplo aqui das nossas atividades. O professor planeando o ensinamento e o médico em si mesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução deste ou daquele serviço, o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão todos usando os processos da oração. Refletindo na própria mente os propósitos da educação, da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do invisível à feição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente no mundo. Amados, vocês estão sentindo que tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós estamos em prece? Se nós sintonizamos e sentimos esse amor, que é um movimento que sustenta esse universo infinito. Então, importa o que eu faço? Importa como eu faço o que eu faço. Orar é identificar-se com a maior fonte do poder do universo, absorvendo as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, nós estamos em renovação permanente. Tudo é movimento. Hoje estamos com esses corpos. E continuaremos sem eles e novos corpos. E tudo é movimentação. E tudo é renovação permanente. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Mais uma vez, o que tem sido a qualidade dos meus pensamentos? Que os meus pensamentos diz do que eu tenho no meu coração. E o meu pensamento tem cor, tem brilho, tem comprimento de onda. E no fluido cósmico divino, ele forma, ele é plasticizante. Imagens é formada com as minhas criações mentais. Então ele continua, imagens essas que ascendendo às esferas superiores tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo os reflexos iluminativos, através dos quais o Espírito recolhe em silêncio, sob forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos, que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovar a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhes os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Ó, meus amados, quão belo é a prece, a oração. Então, que nessa manhã de hoje possam vibrar em nossos campos energéticos, em nossos pensamentos, em nossos corações, que somos essas criaturas divinas e que em tudo o que fazemos estamos em prece,
se sintonizamos esse ser que somos com os propósitos divinos da vida infinita e abundante que Deus, nosso Pai, nos concede. Que mais uma vez possamos sentir em todos os lares o envolvimento amoroso dos corações, como disse na nossa leitura do caminho do livro Pensamento e Vida, Oração, dos espíritos que nos ajudam, que nos inspiram, que patrocinaram a nossa reencarnação. Que neste momento as nossas preces, nossos corações podem dar sintonia e sentirmos esse envolvimento amoroso a fortificar-nos, a nos darmos coragem, a fortalecer a nossa boa vontade, a nossa imensa alegria de viver, o reconhecimento por todas as oportunidades benditas, a qual todos nós nos encontramos. Ó Jesus, que com seu coração magnânimo, o Senhor envolva todos os nossos espíritos com as suas doces vibrações amorosas, a fortalecermos na imensa alegria da prática do bem, da boa vontade, inquestionável com todos e com todos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, inspire os nossos corações a estarmos sempre prontos e de boa vontade, a atender quem quer que seja, onde quer que estivermos. É essa a nossa prece, Senhor, ao seu coração. E que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, o Senhor envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia, a cada instante, onde estivermos, possamos fazer mais e ainda melhor, com o maior amor dos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor nos colocar ao alcance de realizar. Enfim, Jesus, conceda que os seus mensageiros de luz e do amor, em todos os lares, conectados com nossos corações, sejam concedidos passes energéticos a todos os espíritos encarnados e desencarnados que participam conosco. E para os encarnados e nós encarnados, Senhor, a magnetização da água dos corpos, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos, e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, no mesmo horário das 10 horas. Se assim é claro, né? For a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão por todos vocês fazerem parte comigo dessa nossa caminhada, da construção do reino divino em nossos corações. Muito obrigado a todos. E que a paz de Jesus possam permanecer em nossos corações. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus.